Éramos assim, bem antes dos livros e da internet. Naqueles tempos, a sabedoria era transmitida de uma forma muito mais pessoal e direta. Sabe como o povo aprendia antigamente? Não havia escolas formais como conhecemos hoje, nem professores com diplomas. Através da sabedoria das histórias, contadas ao redor da fogueira, passadas de geração em geração. Essas histórias eram a principal forma de ensino. Histórias que carregavam valores, ensinamentos. Era a sabedoria popular da época. Cada conto tinha um propósito, uma lição a ser aprendida. E Jesus, o mestre da comunicação, ele sabia disso. Ele entendia o poder das histórias para tocar o coração das pessoas. Ele falava a língua do povo, usava as parábolas. Parábolas eram histórias simples, mas com significados profundos. E não eram apenas histórias, eram como janelas para a alma, cheias de significado. Cada parábola tinha uma mensagem oculta, uma verdade a ser descoberta. Através do dia a dia, Jesus revelava verdades profundas. Ele usava exemplos do cotidiano para explicar conceitos espirituais complexos. Falava de amor, perdão, esperança. Ele mostrava como esses valores podiam transformar vidas e trazer paz. Ensinava sobre o reino de Deus de um jeito que todos entendiam e guardavam no coração. Suas palavras eram simples, mas carregadas de poder e verdade, tocando profundamente aqueles que o ouviam. Imagine a cena. Jesus no meio do povo, com aquele olhar cheio de compaixão. Sua voz, tranquila, serena, cativava todo mundo. Ele contava sobre um samaritano, um filho que tinha se perdido, uma pequena semente. Histórias que ficavam na cabeça de quem ouvia. Cada parábola era uma obra-prima. Uma mistura perfeita de narrativa e ensinamento. Ele falava de coisas simples, do dia a dia. Pastores, ovelhas, moedas perdidas. Tudo ganhava um sentido especial na boca de Jesus. Teve uma vez que Jesus contou a história de um homem que foi abandonado, largado na beira da estrada. Ele estava sozinho, sem ninguém para ajudá-lo, e a situação parecia desesperadora. Tinham roubado tudo dele, batido muito. Ninguém ajudava. Ele estava machucado, com feridas profundas e dores intensas. A estrada estava deserta e ele não tinha forças para se levantar. Duas pessoas importantes passaram por ele e nada. Fingiram que não viram. Primeiro, um sacerdote, alguém que deveria ser um exemplo de bondade, passou pelo outro lado da estrada. Depois, um levita, também ignorou o homem ferido. Aí, um samaritano, que na época era considerado inimigo, viu aquele homem e se encheu de compaixão. Ele não pensou duas vezes, não hesitou, aproximou-se do homem e decidiu ajudá-lo. Cuidou dos machucados, levou ele para uma pousada e ainda pagou tudo para ele se recuperar. Ele usou seu próprio dinheiro, seu tempo e sua energia para garantir que o homem tivesse uma chance de se recuperar. No final, Jesus ensinou: vá e faça o mesmo. Ele queria que todos entendessem que a verdadeira bondade não conhece barreiras, não vê diferenças. Uma lição para a vida toda sobre bondade e compaixão, não é mesmo? A história nos lembra que devemos sempre ajudar o próximo, independentemente de quem ele seja. A bondade é um valor universal que todos devemos praticar diariamente. Essa parábola do bom samaritano, ela nos dá um chacoalhão, né? Ela nos ensina a olhar além das aparências, dos rótulos, dos preconceitos, a enxergar a humanidade em cada pessoa. A bondade não escolhe cor, raça ou religião. Ela simplesmente acontece. No mundo de hoje, tudo corrido, a gente acaba ignorando o sofrimento dos outros. Mas, como seguidores de Jesus, a gente precisa agir, ser diferente, estender a mão para quem precisa, sermos instrumentos de amor e compaixão, igualzinho o samaritano.
Outra parábola emocionante é a do filho pródigo. Esta história é uma das mais tocantes e profundas, cheia de lições sobre amor, perdão e redenção. Um pai que era só amor e um filho que só queria saber de liberdade. O jovem, ansioso por experimentar a vida, pediu sua parte da herança e decidiu partir. O filho, buscando viver do jeito dele, resolveu ir embora para bem longe. Ele queria explorar o mundo e viver sem restrições, acreditando que a felicidade estava na liberdade total. Gastou toda a herança com coisas passageiras e se viu sozinho, sem nada. A vida que ele imaginava ser cheia de prazeres se transformou em um pesadelo de solidão e miséria. Arrasado, resolveu voltar para casa. Ele estava envergonhado e temia a reação do pai, mas não via outra saída. E qual não foi a surpresa? O pai, que nunca deixou de esperar pelo retorno do filho, avistou-o de longe e correu ao seu encontro. O pai o recebeu de braços abertos, sem julgamentos, só alegria por ele ter voltado. Festa na certa. Ele mandou preparar uma grande celebração para marcar o retorno do filho amado. Tinha que comemorar o filho que estava perdido, e foi encontrado. A família se reuniu para celebrar, e a alegria foi imensa. Esta parábola nos ensina sobre o poder do perdão e o amor incondicional. Essa parábola do filho pródigo é uma história sobre perdão e recomeço. O filho, arrependido, reconheceu seus erros. E o pai? O pai representa o amor de Deus, aquele amor sem medidas. Perdoou na hora, sem pensar duas vezes. É uma lição e tanto sobre a misericórdia de Deus, você não acha? Quem nunca errou? Quem nunca se afastou do caminho certo? Mas Deus, com todo o seu amor, está sempre pronto para perdoar. Basta a gente reconhecer nossos erros e querer ficar perto dele. Jesus também contou sobre um homem que semeava, jogava sementes por todo lado. Algumas caíam em lugares ruins, outras em meio aos espinhos. Só as que caíam na terra boa davam frutos. É a vida, né? Essa parábola nos ensina sobre a importância da fé. A semente é como a palavra de Deus, e o terreno é o nosso coração. Depende da gente preparar nosso coração para receber essa palavra, para que a fé possa crescer. E como a gente cuida da nossa fé? Do mesmo jeito que cuidamos de uma plantinha. Através da oração, da leitura da Bíblia e da convivência com outros cristãos. É preciso tirar as pedras da dúvida, os espinhos das preocupações. A fé é como uma plantinha delicada, precisa ser regada, cuidada com carinho. É um aprendizado constante, um crescimento espiritual que não tem fim. Quanto mais cuidamos da nossa fé, mais ela cresce e dá frutos na nossa vida. Manter a fé não é fácil, a gente sabe. Tem dias que a gente só leva pancada, perde pessoas queridas, se decepciona. Mas a parábola do semeador nos ensina a não desistir, a ter perseverança. A fé não impede a chuva de cair, mas nos dá um guarda-chuva bem forte. A fé nos dá a força para enfrentar as dificuldades. É a certeza de que mesmo quando tudo parece difícil, Deus está do nosso lado. As parábolas de Jesus são atemporais. É como se ele estivesse falando com a gente hoje, nos inspirando, nos desafiando. Seus ensinamentos sobre amor, perdão, fé e perseverança são como bússolas para a nossa vida. Em um mundo cheio de conflitos e dúvidas, as palavras de Jesus são como um farol que ilumina o nosso caminho. Um guia para vivermos com mais amor, compaixão e propósito. As parábolas de Jesus não são apenas histórias bonitas para ouvir. São como convites para colocarmos em prática tudo aquilo que ele ensinou. Sermos como o bom samaritano, perdoar como o pai amoroso, cultivar nossa fé como o semeador. Que as parábolas de Jesus continuem ecoando em nossos corações e que a gente consiga levar esses ensinamentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia,
que a gente possa levar paz e esperança para o mundo, começando pelas pequenas ações.